A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui em mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estaremos ministrando a lição 10, 8 de junho de 2014, lembrando para os irmãos que essas pré-aulas é uma pincelada, um resumo, um abstract do que será ministrado nos domingos de manhã nas escolas bíblicas dominicais. Antes de qualquer coisa, de começarmos a elucidar os detalhes aqui dessa pré-aula da Escola Bíblica Dominical, eu gostaria de começar o inverso dessa vez, essa lição. Gostaria de começar pela conclusão. A conclusão, lembrando os irmãos o que eu vou falar aqui hoje, Está tudo aqui escrito pelo pastor Elinaldo Renovato, que é um homem de um intelecto privilegiado, E então vamos começar pela conclusão. A conclusão diz assim: é preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Então nós vamos falar do que hoje aqui, nessa pré-aula? Do preparo intelectual do crente. Na conclusão aqui, o autor da revista da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, da Casa Publicadora da Assembleia de Deus do Brasil, ele fala o seguinte, que é preciso nós desfazermos o que aprendemos durante décadas sobre a questão intelectual dentro da igreja. Se eu for conversar com os irmãos, ou até com amigos da igreja, cada um deve ter uma experiência com essa questão intelectual dentro da igreja. Vinda do que? Muitas vezes dos líderes das igrejas, dos pastores das nossas épocas. Então nós vamos ministrar a lição 10, 8 de junho de 2014, o tema é o ministério de mestre ou doutor. Ser mestre e doutor, ministério também. Vamos ler com os irmãos o textuário em tela aí, diz assim o textuário: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos 12, 6 e 7. A verdade prática diz o seguinte: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe, como de costume, nós não lemos aqui nessa pré-aula, porque ela é um pouco extensa, mas no domingo de manhã os irmãos realizam essa leitura. Ela encontra-se em Mateus 7, 28 e 29, Atos 13 e 1, Romanos 12, 6 e 7, Tiago 3 e 1. Se o irmão não tem a revista da Escola Bíblica Dominical, o aluno não tem essa revista no domingo de manhã, manuseie a Bíblia e você encontrará nesses versículos aqui o condensado e o que foi extraído para realizar essa lição da Escola Bíblica Dominical. Nós aconselhamos que os irmãos tenham a revista da Escola Bíblica Dominical, porque ela vem com toda uma metodologia de aprendizagem que vai facilitar a compreensão do irmão. A introdução diz assim, a introdução dessa pré-aula: o ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive, culturas, teologia e filosofias. Então, irmãos, esse ministério do ensino, do preparo intelectual, da capacitação dos irmãos, em todas as áreas possíveis dentro da igreja, seja teológica, antropológica, filosófica, na área das ciências administrativas, em todas as áreas, na área das ciências jurídicas, em todas as áreas. A capacitação da membresia da igreja é muito importante para enfrentar o quê? A cultura atual que nos apresenta, o momento teológico, as diversas filosofias que o mundo manda para dentro da igreja. E nós devemos combater. Então, a igreja tem que estar preparada intelectualmente para combater esse mundo. Ela tem que estar preparada intelectualmente. Quantos líderes, quantos pastores estão com dificuldades hoje na liderança das suas igrejas, porque não se aperceberam ao longo da vida, ao longo da história da sua vida, do seu ministério, e não se prepararam intelectualmente, e hoje encontra com a bancada de igreja toda formada e intelectualmente preparada, e ele com dificuldade para se comunicar com o seu rebanho. Mas nunca é tarde. Ainda é tempo de você voltar para os bancos escolares. Ainda é tempo também de você voltar para um seminário, para uma faculdade, para uma escola teológica e melhorar. Porque diz aqui o nosso
o nosso textuário. Se é para ensinar, haja dedicação ao ensino. Dedicação, o que é? Se prepare, se capacite. No item 1, no capítulo 1, diz assim: Jesus, o mestre por excelência. O capítulo 1 subdivide-se em item 1, o mestre da Galileia, item 2, o mestre divino, item 3, o mestre da humildade. O item 1, o mestre da Galileia, diz assim: doutor incomparável, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Jesus, e eu gosto desse evangelho que se apresenta por aí, aonde as pessoas apresentam um Jesus fraquinho, um Jesus simplório, um Jesus camponês. Eu gosto muito dessas expressões, né? No sentido assim, entre aspas, gosto muito. Apresenta um Jesus muito simplório, não preparado intelectualmente, né? Um Jesus que tem muita, né, unção, mas um Jesus não preparado intelectualmente, um Jesus camponês, quando Jesus não era isso. Jesus não era isso. Nós não podemos confundir humildade com não preparo intelectual. Nós não podemos confundir humildade, né, com falta de capacitação. A pessoa pode ser muito bem preparada intelectualmente e pode ser muito humilde, inclusive na casa do Senhor. E eu já vi ao inverso, muito ao inverso na casa de Deus, pessoas não preparadas intelectualmente, que de humildade não tinha nada, mas também vi muitas pessoas preparadas intelectualmente, que eram pessoas totalmente humildes. E Jesus, diz aqui, percorria toda a Galileia, e ele ensinava onde? Na sinagoga. Na sinagoga daquela época nós sabíamos que era fonte de cultura, de filosofia, era onde os mestres, os doutores discursavam. E Jesus ensinava nas sinagogas. Então Jesus não é esse Jesus simplório que as pessoas apresentam. Esse Jesus não capacitado intelectualmente. Ao contrário, Jesus era muito preparado intelectualmente. O item 2 do capítulo 1 diz assim: o mestre divino. Em visita a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemos reconheceu em Jesus um personagem incomum de seu tempo. Ora, Nicodemos era um ilustre cidadão de seu tempo, financeiramente bem sedimentado, intelectualmente preparado, e era mestre reconhecido. E Nicodemos, ao ver Jesus, ele viu que era um personagem incomum para o seu tempo, ou seja, uma pessoa de uma capacidade intelectual muito grande. Aí alguns podem dizer: mas ele era o filho de Jesus, ele era o filho de Deus, Jesus tinha tudo. Não, ele se fez homem. Jesus se fez homem. Jesus estava como homem aqui, como homem, ele teve que passar por todas as fases que eu e você passou, teve que se preparar e teve que buscar conhecimento. E Nicodemos viu isso. O item 3 do capítulo 1 diz: o mestre da humildade. A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomou uma toalha e cingiu-se. O que esse item 3 traz à tona aqui é que você e eu, nós que tivemos privilégio de uma capacitação intelectual, nós nunca podemos perder a humildade. Porque tem muitas pessoas também que se embebedam no mundo acadêmico e intelectual, né? E ficam distantes e perdem toda a humildade possível. E é através da humildade, é através de um coração contrito que Deus vai te usar na casa dele. Deus trabalha com pessoas intelectuais e capacitadas assim, desde que elas sejam humildes e tenham um coração contrito e quebrantado. Então, Jesus dá o exemplo. Não é porque ele tinha passado por toda a Galileia, por todas as sinagogas, reconhecido por Nicodemos como uma pessoa incomum, pregado em todas as sinagogas, ensinado, reconhecido como mestre da época. Nem por isso Jesus deixou de lavar os pés dos seus discípulos, num símbolo de humildade, um tipo de humildade para você e eu nos dias atuais.
Mas não é porque tem esse exemplo de Jesus, e eu já vi muita gente aí, né? Lavando os pés dos outros. Lava, mas também é uma falsa humildade. Você tem que ter humildade no coração. Tem que ter humildade no coração e Deus vai te usar. O capítulo 2 fala o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. O capítulo 2 subdivide em item 1, uma ordem de Jesus. Item 2, a doutrina dos apóstolos. Item 3, ensinamento persistente. Olha a importância do preparo, da capacitação intelectual dentro da igreja. Primeiro, porque é uma ordem do Mestre Jesus. Segundo, porque através desse preparo é que vem a doutrina dos apóstolos. E terceiro, a ordem é para não parar, é para persistir. No item 1 do capítulo 2 fala, uma ordem de Jesus. Antes de ascender aos céus, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinasse todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. Como é que se guarda um ensinamento? Como é que se guarda um ensinamento? Primeiro, aprendendo. Segundo, transmitindo de geração em geração, senão o aprendizado desaparece. Jesus deu essa ordem para nós não pararmos, nos capacitarmos dia a dia, buscar conhecimento. E a ordem não é para o inglês, para o francês, para o espanhol, não é para o americano, não é para o brasileiro, não é para o português, a ordem é para todas as nações. Eu e você estamos inclusos nesse preparo, nessa ordem que Jesus deu. Tem muita pessoa, esse tempo atrás até uma pessoa perguntou para mim, né? Não sei se era uma pegadinha, o que era, não sei se era uma pergunta capciosa. Pastor, a pessoa para ser pastor tem que estudar? Eu falei para ele, não, tem que ter chamado e unção. Tendo um chamado e unção, aí tem que ter o preparo. Então a pergunta, eu acho que era meio capciosa, né? Com coisa que para liderar, ter ministério da vida tem que ter unção e chamado. Só isso. Mais nada. Não, tem que ter o preparo, tem que ter a busca. O item 2 do capítulo 2 fala a doutrina dos apóstolos. O texto de Atos 2:42 informa-nos que os primeiros convertidos perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir e nas orações. Ora, os apóstolos foram os primeiros ensinadores. E aqui o texto diz que as pessoas que se entregavam, elas perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, se perseveravam na doutrina dos apóstolos, é que elas se capacitavam, buscavam conhecimento constante. Então, o início da igreja, as pessoas tinham consciência que tinham que perseverar, buscar conhecimento e sempre estar preparado para buscar conhecimento. Olha aqui, o tema hoje da pré-aula é o ministério de mestre ou doutor. É importante o ministério de mestre ou doutor na igreja? É, porque esse ministério é o guardador da doutrina, dos ensinos, e é o responsável em transmitir isso de geração em geração o conhecimento. O item 3 do capítulo 2 fala ensinamento persistente. Os primeiros mestres da Escritura foram os integrantes do colégio apostólico, ou seja, os apóstolos. A igreja começou nas casas onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares. Nós tivemos esse momento no Brasil também. Eu cheguei a participar, quando era criança, de culto nos lares. Meu pai era pastor e ele fazia o culto nas residências. Geralmente era na sala, a mesinha de centro do irmão da casa, do dono da casa, era o púlpito, né? E o sofá era a bancada da igreja. Então eu cheguei a participar desses cultos. E esses cultos eram verdadeiro o quê? Colégios, aprendizado, transmissão de aprendizado, do conhecimento da doutrina, para que a igreja crescesse. Então, a igreja cresceu no Brasil e no mundo, nas escolas residenciais, naqueles cultos realizados na residência dos irmãos, que eram verdadeiras escolas. Então não vamos perder essa parte boa que nós aprendemos na igreja, na história da igreja no Brasil. O capítulo 3 fala a importância do dom ministerial de mestre.
O capítulo 3 subdivide-se em item 1, uma necessidade urgente da igreja. Item 2, a responsabilidade de um discipulado contínuo. Item 3, requisito necessário ao mestre. O item 1 do capítulo 2, uma necessidade urgente da igreja, diz assim: para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Ora, eficaz, quando fala eficaz, é que surtiu efeito. Eficiente fez certo, eficaz surtiu efeito. Então, para que o evangelho surta efeito, é necessário e é urgente isso, que a igreja tenha pessoas vocacionadas. Vocacionadas para quê? Para ensinar, para preparar, que é através do preparo e é através da transmissão do conhecimento que a igreja vai crescer, que a igreja vai propagar o evangelho. E essas pessoas têm que estar preparadas intelectualmente, têm que estar capacitadas para transmitir essa responsabilidade tão grande que é pregar Jesus, o libertador e o salvador da raça humana. Do capítulo 3, o item 2, fala sobre a responsabilidade de um discipulado contínuo. Diz aqui: estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Quantas pessoas desviadas da igreja? Eu acho que tem mais desviado que salvo. É terrível essa estatística. Quantas pessoas entram na igreja, mas que multidão também que sai. Porque nós fazemos errado. Nós batizamos a pessoa e falamos missão cumprida. Mas quando a pessoa é batizada, aí ela está iniciando a caminhada. Então, o discipulado, ele tem que ser contínuo para o novo convertido e contínuo para mim e para você também. O que é o discipulado? Aprendizado. O conhecimento não acaba nunca. A busca pelo conhecimento não acaba nunca. Quando eu dava aula nos cursos de graduações em faculdades, o aluno perguntava: professor, quando eu vou terminar os meus estudos? Eu falava: olha, tem uma péssima notícia para te dar: nunca. Porque o que você aprendeu há 6 meses já ficou ultrapassado, você tem que aprender tudo novamente. Então o conhecimento ele tem que ser contínuo, o aprendizado, a busca do conhecimento é contínua. Então não pare, busque conhecimento. O item 3 do capítulo 3 fala requisito necessário para ser mestre. O que é necessário para uma pessoa ser mestre? Primeiro, ser crente, ter testemunho, salvo em Cristo. Segundo, gostar de ler. Tem gente que se mandar ele ler, ele prefere morrer. Muitos pastores e líderes pregando, entregando palavra para o povo, copiada de internet, de DVD. Não faz um estudo bíblico porque não tem coragem de ler. Eu já vi pessoa falar: não posso ler, me dá nervoso. Olha o absurdo. Terceiro, ter um preparo intelectual. Aí é buscar conhecimento secular. Tem que ir para o banco da escola. Quarto, ter um coração em chamas, fervente, quente, para ganhar almas. Aí você será um mestre na casa do Senhor. Então, são quatro requisitos básicos para ser um mestre. Tem muita gente com o anel do dedo achando que é mestre, mas não tem nem a metade desses requisitos. Que o Senhor Jesus possa falar melhor em vossos corações. Que nós possamos, como diz a conclusão aqui, dissipar, extirpar de uma vez por toda esse pensamento errado, que o preparo intelectual é pecado. Muitas pessoas ainda dizem, é um absurdo, mas ainda dizem, né? A letra mata, né? Dizendo que a letra mata. Então estudar vai acabar com a tua conversão, vai acabar com a tua crença, né? Que absurdo, né? A letra, quando fala, é a lei, porque na época da lei não tinha escapatória, o pecado era punido com a morte. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário, perdoou os meus pecados e os seus, nós estamos na graça. Essa letra é lei, não é estudo, né? E eu passei por experiências quando jovem, eu, meu irmão, minha família, e ainda tem isso dentro da igreja, é um absurdo, mas tem.
A gente falava, não, para de estudar, vem servir a Deus, Jesus está voltando. Lógico que Jesus está voltando, Jesus está às portas. Mas enquanto Jesus não vem, nós vamos nos preparar intelectualmente, vamos estudar na Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical é um preparo intelectual, e vamos ganhar alma para diminuir, né, como diz o pastor Salles, povoar o céu e diminuir o inferno lá. E vamos ganhar almas, meus irmãos, vamos ganhar almas e vamos nos preparar para isso. Que o Espírito Santo possa falar melhor nos vossos corações. Que Deus possa vos abençoar nesse domingo de manhã, nessa Escola Bíblica Dominical abençoada, que vai falar sobre o ministério de mestre e doutor. E que nós possamos estar aqui numa próxima pré-aula, se assim Deus o quiser, e se Ele não voltar, para mais uma vez estarmos aqui, né, sendo abençoados por esses conhecimentos tão abençoados dessa Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe e um bom domingo com Jesus.